tanto número, tanta entrega, tanto trabalho que não cabe em 45 segundos. Prefeitura de Campos, você sonha, a gente faz. Bom, são 8h25, já estamos de volta com Folha no Ar, fechando aqui esse programa de hoje com este último bloco, onde a gente volta para falar aí com a Tânia Rocha dos Santos, advogada criminalista, com o Aloysio Abreu Barbosa na bancada. Hoje já falamos aqui sobre 2 casos relacionados aí à violência aqui em Campos, o julgamento do assassinato da gestante Letícia Peixoto e também do julgamento do homicídio do subsíndico Vinícius Azevedo. E agora a gente vai falar sobre essa trama tentativa de golpe, trama do golpe, conforme a gente já falou aqui, do julgamento penal que está acontecendo no STF de Bolsonaro, mais 30 réus pelo menos, por essa tentativa de golpe. Deixa eu só voltar aqui, antes de voltar com o Aloysio e com a Tânia, conferir, Campos tem sol agora neste momento, tempo bom, temperatura de 18 graus, a máxima prevista para hoje é de 22, a mínima é de 15 graus. E tem um alerta da Defesa Civil, só para finalizar, é de que a temperatura segue, né, com essa queda mais extrema até o próximo domingo. A previsão para amanhã é de 13 graus de mínima. O programa é oferecido por Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos e Radmed Diagnósticos por Imagem. Eu peço a você, meu caro Aloysio Abreu Barbosa, para abrir esse bloco com a Tânia Rocha dos Santos, por favor. Tânia, é uma questão complexa, né? Um julgamento, né? Os crimes, como o Nogueira citou, a gente resume em tentativa de golpe de Estado, né? Mas os crimes, a tipificação dos crimes são 4, né? Sim. Abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, formação de organização criminosa armada e, no caso do 8 de janeiro, né? Dano qualificado sobre patrimônio da União e deterioração do patrimônio tombado. Né, um caso ataque aos prédios do Executivo, Legislativo e Judiciário na Praça dos Três Poderes, em 8 de janeiro de 2023. É um tribunal constitucional cuja função é zelar pela Constituição, mas é um julgamento penal, né? Ele traz as 2 características e algo de observações sobre essas 2 óticas, né? A ótica constitucional e a ótica criminal. Em primeiro lugar, a gente sabe que não vai fazer agora a menor diferença, o julgamento está em curso, né? Mas como é que você vê, enquanto criminalista, enquanto técnica, a participação de Alexandre de Moraes no processo? Pergunto porque ele, uma das várias facetas dessa tentativa investigadas, é a Operação Punhal Verde e Amarelo, que chegou a campanar, seguir os passos dele, Alexandre de Moraes, com o intuito, provado em mensagens que foram capturadas pela Polícia Federal, de, primeiro, tirá-lo do cargo, prendê-lo, né, sequestrá-lo, talvez executá-lo e até exposição de corpo na própria Praça dos Três Poderes, né? É o que estava ali, é o que é discutido ali, né? E, de fato, ele foi campanado, de fato, ele foi seguido, né? O princípio democrático, o princípio de qualquer Estado democrático de direito, para que justiça não vire vingança, é que vítima não julga algoz, né? É o princípio básico, lapidar, né? Aí, quer dizer, quem é a favor de que Moraes julgue fala não. Mas se for assim, Nogueira vai me julgar. Nogueira é um juiz rigoroso, eu vou ameaçar Nogueira porque eu tiro Nogueira do caso.
Só que essas ações são anteriores à investigação de Moraes do caso. Não se sabia ainda disso. Essas ações de prova de amarelo, elas são de dezembro de 2022, enquanto a ação pelo golpe de Estado, por óbvio, só passa a existir a partir do 8 de janeiro. Né? Como é que você vê, em primeiro lugar, a participação de Moraes no julgamento? Como você bem falou, ele é vítima em um processo, e como essa vítima vai julgar sem a imparcialidade, né, com a imparcialidade, na realidade, que requer esse processo. Então, causa essa insegurança muito grande. E nós estamos falando do STF, nosso Supremo, onde, quando na última das instâncias, onde nós vamos recorrer, o guardião da nossa Constituição Federal de 88. E aí nós nos deparamos com esse sistema presidencialista, e que é um retrocesso jurídico. É um retrocesso jurídico. No mundo jurídico, tem causado nos últimos dias, nos últimos 2 dias, mais anterior, né, que é o interrogatório agora, que culminou esse interrogatório, foram 2 dias de interrogatório dos réus nesse processo, tem causado uma insegurança muito grande nos juristas, porque nós estamos tendo um sistema presidencialista, onde o próprio julgador, ele acusa, faz perguntas, e não é nos dias atuais. Não é nos dias atuais. Existe uma atualização grande no Código de Processo Penal, onde o nosso sistema acusatório deve ser respeitado. O juiz ali, ele só preside, ele não tem que fazer perguntas. Só se houver dúvida ao final. Ele não tem que interrogar, ele não tem que ir em busca de provas. As provas já foram constituídas no inquérito policial, como eu falei com você. Existem etapas do processo, existem investigações. Então, a polícia, junto com o Ministério Público, ele já preparou o processo para o dia D, que é a audiência. E qual é o papel do magistrado? Qual é o papel do magistrado? Simplesmente organizar, né, e não buscar provas, não fazer perguntas. E a gente vê um atropelo muito grande da própria Constituição. E nós vamos recorrer a quem? A quem? E não é para causar, porque isso impacta a gente aqui na nossa cidade, sim. Impacta porque os juízes, olhando ele, que é uma referência, e quando começar os juízes de primeiro grau tomarem uma posição como essa? E juízes se até que não devem. Nós não estamos num sistema presidencialista. Nosso sistema é acusatório. Existe promotor, existe policiais, existe uma investigação. O juiz está ali para presidir, ele não está ali de buscar provas. Foi o que eu falei. Se existe provas, condena. Se não existe prova, absolve. E se existe dúvida, pró-réu, a favor do réu, e não um pau no réu, como diz, vou buscar prova para condená-lo, que é o que está se vendo, entendeu? Eu não quero nem colocar a minha visão, né, com relação, a gente estou aqui para falar de forma bem técnica, mas o que nós estamos vendo hoje nos últimos dias é uma situação que causa uma insegurança muito grande, porque isso vai impactar no futuro, já está impactando desde agora, né, e nós entendemos, como você falou bem, como eu, vítima, vou julgar o meu algoz. Como eu vou ser imparcial? Nós somos seres humanos, nós temos nosso foro íntimo. Alguém te faz o mal e você vai julgar essa pessoa? Qual o juízo de valor que você vai fazer? Não é qualquer mal, né? Porque mesmo depois de morto, o mal continuaria sendo feito se fosse exposto o corpo dele em praça pública, né? É uma coisa, assim, bastante... É difícil isenção em relação ao caso. E, assim, quando se fala em STF, né, os ministros, o próprio Alexandre de Moraes, ele não precisaria estar presente nesse julgamento, ele poderia colocar um juiz, o assistente, né,
que são alguns juízes que trabalham com ele. Então, assim, você não haveria necessidade fisicamente de estar ali. É uma forma até de mandar um recado, né? Então, assim... Sim. Não, o que você falou vou evocar o nosso grande jurista, Rui Barbosa, né? Ao Supremo cabe prerrogativa de errar por último, né? Era assim no começo do século XX, continua sendo assim no começo do século XXI. Você falou, não, vai recorrer a quem? Vai recorrer à ONU? Vai recorrer ao Tribunal Penal de Haia? Ao Papa? Não tem a quem recorrer. E mais grave, como você falou, é que isso se torna exemplo, né? Isso é um exemplo para o STJ, isso é um exemplo para os TRFs, para os TJs, e para a primeira instância, né? A primeira instância. Todo mundo vai se sentir no direito de fazer a mesma coisa. Se ele pode, por que não eu, né? E a gente sabe que vocês no jargão entre juristas chamam de juizite, né? Não é nem assim, não chega a ser nem comum. Um exemplo desse pode se tornar muito pior, né? Mas, enfim, vamos voltar ao processo em si. Como leigo, mas ouvindo vários juristas analisando, são duas coisas distintas. E as pessoas, às vezes, não fazem a distinção entre as coisas, né? As reuniões de 7 e 14 de dezembro, onde Bolsonaro se reuniu com o ministro da Defesa e o chefe das três forças, né? No dia 7, o brigadeiro não foi, mas foi no dia 14. No Palácio da Alvorada, na biblioteca do Palácio da Alvorada, que é um aposento onde você só tem acesso com a aquiescência do presidente. É impossível fisicamente entrar lá sem que o presidente da República franqueie você aquele acesso. Ele apresenta a chamada minuta do golpe, né? Você tem esse documento foi encontrado na casa de Anderson Torres. Esse documento a posteriori foi apreendido também com Cid Gomes, o ajudante de ordem do Bolsonaro, que é delator do caso. E Bolsonaro apresenta ali alternativas para a declaração de estado de sítio, né, para a implantação de uma GLO, né, e dá ali tenta dar alguma substância jurídica àquilo, né. Pelo depoimento dos 5 participantes, embora 3 deles não chamem de minuto do golpe, neguem esse minuto, mas assim, que foi apresentado o documento e que houve a reunião, isso é insofismável. O próprio Bolsonaro admite isso, né? E o próprio ex-ministro de Defesa e o ex-chefe da Marinha, que são réus no caso, admitem também. Isso é insofismável. Isso é objetivo. Você tem prova física, você tem prova testemunhal dos réus. Os réus admitem isso. A questão isso é tentativa de golpe de Estado ou não? Isso é uma coisa. A segunda coisa é o 8 de janeiro. Que é o que ficou na cabeça das pessoas, 8 de janeiro. E, assim, me parece que, assim, não há prova concreta da ligação, pessoalmente, acho até que deve... sim, Bolsonaro está ali, mas não há prova concreta de que Bolsonaro esteja por trás do 8 de janeiro. Todas as evidências são meramente circunstanciais. Eu não sei se você concorda com essa visão minha de leigo, mas qual é a sua? E como desmembrar uma coisa da outra? O que acontece? É importante analisar pontualmente todas as provas, e como é um processo muito complexo, né, é um processo que requer uma habilidade técnica para conseguir entender, eu concordo com você, uma coisa é o dia 7, outra coisa foi o dia 8, dia D, obviamente. E são situações que na realidade, não precisaria do aval do Bolsonaro para ocorrer. Já estava sendo tudo orquestrado. Então, eu entendo que
O importante agora é uma análise diferenciada de todas as provas para, de fato, conseguir individualizar a conduta dessas pessoas. Mas você concorda que, assim, essas reuniões do dia 7 e do dia 14 são coisas assim que não resta dúvida? Elas existiram. Elas existiram e foi apresentada ali ocorrendo alternativas ao resultado da eleição. A pergunta também é: que alternativa há o resultado de uma eleição se eu não aceitar o resultado da eleição? Qual alternativa pode haver jurídica? Falhou. Não, a pergunta é a seguinte. Peraí, falhou. Está falhando? Está falhando, está cortando. Aqui foi tudo bem, mas deve ter falhado para você então aí. Aí agora pausou. Estão me ouvindo? Pode falar. Não, a pergunta é a seguinte. As reuniões do dia 7 e dia 14 do Alvorada de Bolsonaro com o ministro da Defesa e o chefe das três forças, né? Elas existiram, os 5 admitem que existiram, e foi apresentado lá o chamado Minuto do Golpe, né? Bolsonaro, o ministro da Marinha, o ex-ministro da Marinha, o ex-chefe da Marinha, o Garnier, e o Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa, que são réus, eles são réus no caso, né? Eles admitem que houve as reuniões, mas não chamam de Minuto do Golpe, chamam de estudo de alternativas ao resultado eleitoral. Pergunto eu, juridicamente, que alternativa há o resultado eleitoral se não acatar o resultado eleitoral? Não existe. O nosso sistema eleitoral, né, as urnas, a questão é que eles dizem que poderia ser violados ou não, pode ser manipulado ou não, mas não existe outra alternativa a não ser acatar o resultado. Eu não vejo, assim, como eu não conheço, eu vou pedir permissão a vocês e me ater somente à parte técnica, porque essa questão do processo em si, eu não conheço o processo, então é difícil eu pontuar e justificar essas questões. Não, mas em tese, a alternativa ao resultado eleitoral que não acatasse o resultado, juridicamente, não. Então, quer dizer, porque eu não sei se você... Pode falar. Pode falar, perdão, pode falar. O resultado, né, é inquestionável, não existe uma forma ali constitucional de não acatar o resultado das urnas. E porque também o que parece ser um agravante no caso é que as Forças Armadas entraram até por convite do ministro Barroso numa comissão para analisar a lisura do processo. E o Paulo Sérgio Nogueira, ministro da Defesa, ex-ministro da Defesa, né, general Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa, agora réu no processo, ele admite que não encontrou falha nenhuma, nenhum indício de fraude nas urnas eleitorais. O que, então, parece um agravante, porque se o motivo seria uma possível suspeição da lisura do processo, e o ministro da Defesa do governo questiona, não viu nenhum indício de irregularidade, que motivo haveria para você questionar o resultado eleitoral? Nenhum. É um agravante, no caso da ação penal, você não concorda? Sim, concordo. Eu acho que se não existe como você ponderar ou afirmar que houve essa questão de lisura no processo eleitoral, não tem como, né? Não existiu, eu acho que o seu raciocínio é correto. E vamos lá, os juristas falam que esses 4 crimes, se condenado nesses 4 crimes, né, a pena pode chegar a 40 anos de reclusão, né?
Mas você tem aí repercussão de réu primário, né? Enfim, cumprimento de parte da pena, mas é isso mesmo. E que impacto isso poderia ter no ordenamento jurídico do país, com a eventual condenação de juiz-presidente a 40 anos de reclusão? Foi como nós falamos, essa insegurança jurídica é tamanha, né, porque um julgamento como esse já está impactando e pode impactar nós aqui no Rio de Janeiro, no interior do Rio de Janeiro. Nós estamos falando de pessoas sendo acusadas, né, e podem pegar uma pena superior a 30 anos. Podemos chegar até 40. Nós estamos falando de crimes de golpe de Estado, né, abolição do Estado Democrático, associação criminosa, dano qualificado, são crimes muito graves, muito graves. E aí existe a questão da proporcionalidade. O Cláudio, ele falou no início, no caso da moça lá que pinchou, e aí uma dona de casa, mãe, uma pena que uma pessoa que matou pode pegar. Então, a gente está falando de é muito desproporcional, E aí, eu volto lá, a quem nós vamos recorrer? Entendeu? Quem nós vamos recorrer? Se eu levo uma pena alta, quem vai rever essa pena? Quem de fato condenou? Quem vai rever essa pena? O sinal só está falando um pouco para mim, tá falando. Picotou um pouquinho agora, não. O cenário que nós estamos vivendo hoje é muito estável. Nós podemos aqui, como agora, começar a pontuar e especular, só que é tão complexo, é tão grave o que nós estamos vendo hoje, né, que vai além até de você levantar uma bandeira, de você... porque é algo que impacta diretamente as nossas vidas. Impacta diretamente. É uma insegurança que nós estamos levando a nível internacional. Juridicamente, essa decisão do Supremo, ela poderia ser, eu não digo revista, mas ela poderia ser... eventuais inconsistências poderiam ser apontadas por como ONU, como Tribunal Penal Internacional. Isso seria possível juridicamente? Eu acredito que os réus ali, com certeza, vão tentar buscar outras fontes, né, para revisar, mas a competência hoje legal é do STF. Mas, constitucionalmente, a nossa Constituição, o nosso Supremo é o órgão máximo do judiciário. Não existe outro né, que possa, de fato, rever isso, a não ser o STF. Sim, não, isso é perfeito. Agora, é possível, por exemplo, Lula, o último recurso de Lula em 2018, já preso, o último recurso que ele impetrou no TSE para tentar ser candidato mesmo preso, foi uma decisão, não vou lembrar o nome agora, de um órgão da ONU, que recomendava que ele pudesse concorrer. Foi a última ação impetrada por Lula. Barroso, então ministro do TSE, julgou, disse não, e aí Lula foi impedido e Haddad assumiu a candidatura, né? Como teve esse parecer da ONU, chegou a ser julgado pelo TSE, existe parecer, por exemplo, de ONU, da OEA, Organização dos Estados Americanos, do Tribunal Penal Internacional de Haia, que possa recomendar a revisão de alguma coisa num caso, numa sentença? É o que você acabou. Eles podem recomendar, eles podem sugerir, mas eles não podem determinar. Né? Eu recomendo, eu vou sugerir, eu vou pontuar, existem algumas ilegalidades, né? Então você pode pegar
e fundamentar e entraria por esse caminho, mas eles não têm o poder de determinar nada aqui no nosso... Determinar que se anule um procedimento como esse, que ocorra um julgamento da forma lá que eles querem, né, eles podem sugerir, e aí a defesa busca outros meios para embasar uma nulidade, uma anulação, ou até mesmo um novo julgamento com pessoas ali como jogadores diferentes. Na pesquisa rápida aqui, Luiz, desculpa. Foi o Comitê de Direitos Humanos da ONU. Fiz a pesquisa. Que escreveu, chegou a fazer uma carta, né? Comentando sobre isso. Para você ver, a Comissão de Direitos Humanos sugeriu, né? É algo assim que não determina. Mas vamos lá, vamos falar do próprio Supremo, né? O Supremo, Lula, ele é condenado por Sérgio Moro em decisão de primeira instância, da 13ª Vara Federal de Curitiba. Essa condenação, ela é endossada por unanimidade pelo TRF4. O habeas corpus de Lula, ele é impetrado, ele é negado, em primeira instância, ele é negado no TRF4, ele é negado pela 5ª turma do STJ, e ele é negado não por unanimidade, na casa da 5ª turma do STJ foi unanimidade, e ele é negado não pela unanimidade, mas é negado pelo plenário do Supremo, né? Lula é condenado, essa condenação se mantém, ele cumpre 580 dias preso. Depois, o ministro Edson Fachin, que assume no lugar de Teori Zavascki, o caso da Lava Jato, Teori Zavascki, como sabe, morreu no acidente aéreo, o Fachin, ele anula a condenação por questão de foro, né? Uma coisa técnica. Depois, o juízo até então vigente, que poderia prender em decisão de segunda instância, é mudado. A Carmen Lúcia é o voto de Minerva, ela muda o voto dela, a ministra Carmen Lúcia. E as duas coisas, no dia seguinte, Lula está posto em liberdade, e depois explode o caso da Vaza Jato, né, onde a parcialidade de Sérgio Moro, na promiscuidade com o Parquet, né, com o Dallagnol, ela fica evidenciada. Então, também a questão da parcialidade é alegada e anula as condenações. Nós estamos falando aí de revisões de entendimento do próprio STF, né? O próprio STF que negou da liberdade a Lula a partir da condenação da 13ª Vara Federal de Curitiba, do TRF4, depois entende que é diferente, e que aquela decisão era tecnicamente equivocada, que ela foi parcial e que não poderia prender sem julgamento em trânsito julgado. Dentro do próprio STF, você acha que isso pode acontecer em caso de condenação de Bolsonaro? Para você, e essa questão de Lula, né, impactou aqui juízes de primeira instância, né, com relação até o trânsito julgado, não deveria haver a permanência no cárcere. Então, para você ver, esse julgamento de Lula impactou aqui na primeira instância, várias pessoas foram impactadas, e aí quando se fala, nesse caso aqui de Bolsonaro, e nós recorremos ao STJ e STF. Só que agora nós estamos falando, Aloysio, de um julgamento em que o STF está julgando essa causa. Lula, né, partiu da primeira instância, recorreu ao STJ, recorreu ao STF e conseguiu, né, a decisão de que até o trânsito julgado não poderia haver prisão, conseguiu a liberdade. Só que agora nós estamos falando do STF julgar essa causa. E aí fica assim, aconteceu com Lula,
eu não vislumbro nesse caso do Bolsonaro. Picotou aí, picotou. Pode repetir, doutora, por favor. Toda a manobra para conseguir a liberdade do Lula, eu não vejo que teve degraus a subir e chegou na instância máxima e conseguiu êxito. No caso do Bolsonaro, não se tem essa graduação de chegar até essa instância superior, porque o julgamento já está acontecendo nessa instância superior. Mas o que eu pergunto é assim, a primeira apreciação do caso Lula no STF foi de negar ao pedido dele, que foi habeas corpus. Posteriormente, outras decisões... então, assim, houve revisões de entendimento. E é possível que isso ocorra... É possível que se mude, né, o ministro, e aí tudo muda. Era a teoria Zavascki, outra Fachin, né? Mudou então, assim, tudo pode acontecer, né? Depois que se mudou o ministro, tudo mudou no processo, né? Então, assim... São situações, para você ver, a gente está tendo dificuldade de chegar a tentar concluir, porque essa instabilidade que nós estamos tendo é o que está acontecendo nesse processo. Para finalizar, são 8h57, você como jurista, como criminalista, você acha que há uma politização para além da tripartição de poderes preconizada por Montesquieu no STF brasileiro de hoje? Sim, existe. Muito além. E estamos todos muito temerosos. Juridicamente falando, o impacto vai ser devastador, está sendo devastador com o que está acontecendo. É triste ver o nosso país sendo exposto de uma forma, né, cruel. O que está acontecendo hoje, essa instabilidade e esse sistema, o que nesses últimos 2 dias foi triste ver esse julgamento. Bom, são 8h58. Assim, se deixar, a gente quer fazer... Posso talvez com uma última lembrança? Por favor? Claro, sim. Pegando o gancho no que a Tânia falou, para quem acha que isso é muito distante, gente, quem supõe que haveria check-in em Campos se não existisse Lava Jato antes? Alguém que supõe? Não. A influência é direta. Não estou criticando ela, mas ela tem check-in, não. Só estou dando a questão da causa e efeito. Só isso. É isso aí. Ótima colocação. É isso mesmo, Luiz. E depois deu no que deu, que a gente sabe, né? Como a doutora também lembrou, né? Teve uma instância superior para recorrer. Nesse caso agora não tem a quem recorrer, né, doutora? Não tem mais para onde fugir. Como disse a Luiz, lá quem erra por último é o Supremo, né? Rui Barbosa. Parafraseando o Rui. A de errar por último. E agora tem um outro caso também, só para fechar aqui, isso seguindo e chegando aí de fato a condenação, eu só queria entender uma coisa, porque assim, tem várias perguntas, tem várias coisas para a gente argumentar aqui e falar, mas para fechar, é a primeira vez também, acho que desde 89, quando teve aquela derrubada do Império para a criação da República, que um militar de alta patente é julgado num processo desse, né, doutora? É também mais um caso inédito, né? Sim, um caso inédito, está fazendo história, né? Fazendo história. É um caso inédito. O que está acontecendo hoje
no nosso país está entrando para a história. É um caso inédito. Luiz, se deixar, nós vamos querer saber mais coisas técnicas aqui, mas nossa hora deu. São 9 horas em Campos. Só acho que ontem eu vi muita coisa, né? Tanto em rede quanto também em televisão, de especialistas, juristas, comentaristas políticos, analisando a técnica usada pela defesa de Bolsonaro dele ser simpático na corte. Você acha que isso funciona com o juiz ou... Porque, como disse a Luiz, no julgamento do Bolsonaro, do Lula com o Moro foi diferente. Houve um embate, houve um clima tenso, houve confronto dos dois. Ali não, ali Bolsonaro pediu desculpa e chamou o Moraes para ser visto. Você acha que essa técnica funciona? Isso é uma técnica? Pode ser assim, pode ser uma solução que eles encontraram. Eu acho que depende muito a prisão ser em casa. Desculpa, acabei interrompendo a senhora, Pedro, para ser uma prisão domiciliar, uma coisa assim? Pode ser uma saída. Eu não sei se resolve. A defesa optou em ser, né, cordial, em fazer umas brincadeiras. No meu entendimento, eu jamais tomaria uma posição como essa. Eu acho que pode ser até um tiro no pé, né? Você está rindo ali, mas por dentro. E aí nós estamos falando de uma mídia, né, que estava toda em massa, voltado, o Brasil inteiro, tanto o fora do nosso país, todo mundo ali olhando aquilo. Então, como vai soar, né? Como vai soar aquelas brincadeiras, aquela forma ali para deixar o ambiente mais leve, mas eu não sei se vai, de fato, surtir efeito no momento que o juiz prolatar uma decisão. Não estou julgando aqui o comportamento, mas eu não sei. Vai influenciar numa decisão. O que a gente fala é técnica, né? Só questão de técnica. Bom, vamos lá então. Minha querida Tânia, muito obrigado. Muito bom poder conversar com você aqui nesta manhã. Ótimo poder recebê-la, né? Espero que a gente esteja de volta aí, né, em breve, para falar de outros temas também, não tão espinhosos, talvez, né? É bem complicado, né? Mas é aquela história, você tem que... Imprensa é isso, a gente precisa cumprir esse papel e levar esse debate sempre muito a sério, em primeiro lugar, que é o que a gente faz, mas, sobretudo, trazer à tona aqui para que as pessoas se informem, para que as pessoas possam criar, embasar um pouco aí as suas opiniões também dentro, né, dos conhecimentos técnicos legais. E assim, a gente fez muito isso, muito, e nós não nos cansamos, né, Luiz? Foi na pandemia, trazendo quase que diariamente aqui cientistas, especialistas, caras que têm experiência naquilo que está falando, conhecimento, para combater toda aquela loucura que virou a vacina e aqueles medicamentos que, sinceramente, eu fico até chateado de falar. Azitromicina, meu Deus, a outra de cloroquina, e tinha até vermífugo também no negócio. Tinha até vermífugo. Esgotou nas farmácias, né? Você chegava para comprar remédio de verme e não conseguia. Então esse é o nosso papel. E aí cada um vai lá tomar a sua decisão, evidente, se vai tomar a vacina ou não, enfim. Muito obrigado por hoje. Um bom dia para a senhora. Muito obrigada, Luiz, pelo convite, o Cláudio, foi uma honra participar desse debate, esclarecendo algumas dúvidas, e me coloco à disposição sempre que possível. É bom trazer essa informação para a nossa população, para que ela fique atualizada e possa fazer, né, concluir a forma. Trazer o Aloysio também aqui para fechar. Aloysio, bom dia, obrigado por hoje, né, com a doutora Tânia, e até amanhã, se Deus quiser. Bom dia, Nogueira. Amanhã vamos entrevistar aqui o ex-vereador Thiago Virgílio,
pré-candidata a deputado estadual no grupo dos garotinhos, né? Vou falar um pouco de política. Foi também preso, a gente citou aqui a Operação Chaquinho, ele foi preso na Chaquinho, né? Vamos falar um pouco também desse processo, né, de Bolsonaro, eleições. E agradecer muito a Tânia pela entrevista de hoje, acho que foi muito, muito técnica, e como deve ser. Porque, vejam bem, eu, cidadão Aloysio, para além do jornalista, acho que o Diego de Nadal é culpado da morte de Letícia, a mim resta pouca dúvida. Eu, cidadão Aloysio, para além do jornalista, acho que o José Renato de Queiroz é culpado da morte cruel, a tiros também, do subsíndico Vinícius Azevedo. A mim não resta pouca dúvida. Eu, cidadão Aloysio, acho que Bolsonaro está por trás de uma tentativa de golpe de Estado no meu país para abolir o regime democrático de direito. A mim, Aloysio, resta pouca dúvida. Só que o juízo do cidadão Aloysio não interessa. Interessa o juízo técnico da questão e o que pode ser provado nos autos. Sem parcialidade. Vítima não pode jogar o gosto, porque o que ocorre com o que eu não gosto pode ocorrer com o que eu gosto e pode ocorrer comigo. Essa é a questão. E as pessoas precisam aprender a separar as coisas. Eu acho que essa entrevista de hoje serviu para que separasse um pouco o joio de trigo, tecnicamente. Obrigado. Legal, obrigado, Aloysio. Valeu, doutora, mais uma vez. E eu vou só, depois de tudo que você falou, assino embaixo também. Concordo realmente com as coisas que você falou, e eu acho que a maioria também. E também vou só acrescentar, eu fico vendo a participação ali do ministro Alexandre de Moraes fazendo aquelas perguntas, aquelas inquisições. Para mim, confesso a vocês que me incomoda muito. Eu acho que é a pessoa errada no lugar errado. E desacredita muito de toda essa situação. Acho que a justiça tem um momento importante para demarcar a sua credibilidade. Não sei se está perdendo esse momento, infelizmente. Gente, bom dia para vocês. Obrigado e até amanhã. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau. 9h08. Fechamos o Folha no Ar, de volta amanhã às 7h. Com o oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos de Combustíveis e Radimed Diagnósticos por Imagem. 98,3